Olá, a você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos da nossa disciplina de estruturas algébricas. Nessa aula nós vamos falar do Teorema de Lagrange, nós vamos demonstrar o Teorema de Lagrange, é, a, a versão de grupos dele, né, a contribuição que o Lagrange deu para a teoria de grupos. Lembrando que no cálculo 2 você já deve ter trabalhado com os multiplicadores de Lagrange, que são elementos importantes para você determinar máximos e mínimos de uma função de várias variáveis, né? No cálculo 1 você deve ter visto o termo do valor médio, ele também é devido ao Lagrange. E na teoria de grupos, como eu já disse, ele também deu a contribuição dele. É um teorema bastante famoso dentro da área de álgebra, especificamente dentro da área de grupos, né? É um teorema bastante importante. E nós vamos ver a demonstração desse teorema na aula de hoje. Eu dividi a aula em duas partes. Essa aqui tem 13 slides, então provavelmente ela vai durar em torno de 35 a 40 minutos. E depois a gente complementa com mais um vídeo de aproximadamente 30 a 35 minutos também. Então vamos manter o nosso padrão aqui de aulas, né? Bom, para nós chegarmos no Teorema de Lagrange, nós vamos definir duas relações de equivalência em um grupo. Tá? Então, esse é o objetivo. E já que nós vamos ter duas relações de equivalência no grupo, tá lembrando, né? Quando você tem uma relação de equivalência, você tem as classes de equivalência relacionadas àquela relação, e você também tem o conjunto quociente, que é o conjunto formado por todas as classes de equivalência. Tá? Então, nós vamos ver qual é a relação, já que nós vamos ter duas relações de equivalência, vamos ter duas relações de equivalência. Já que nós vamos ter duas, nós vamos ter dois conjuntos quocientes, dois conjuntos formados por classes, e nós vamos ver qual é a relação entre esses dois conjuntos quocientes. Tá? Então, é isso que nós vamos ver até o final desse vídeo. Na teoria dos números, você tem uma relação de equivalência bastante importante. Eu considero ela a mais importante da teoria dos números. Ela é devida a Gauss e ela diz o seguinte: fixe um número inteiro, n. Eu adotei o n maior do que zero, mas ele não precisa ser maior que zero, ele só precisa ser diferente de zero. Mas eu sempre adoto ele maior do que zero. Se ele for negativo, se o n for negativo, o simétrico dele vai ser positivo e aí fica tudo certo. Tá? E aí a relação é a seguinte: dois elementos A e B estão relacionados, então A está relacionado com B, e aí você escreve assim, dessa forma: A está relacionado com B, se o N ele divide A menos B, tá certo? Então, a leitura disso, só lembrando, né, é A congruente a B módulo N, sem somente se o N divide o A menos B, tá? Então, a definição fala isso. Observe que a definição de congruente A ser congruente a B módulo N significa, por definição, que o N divide A menos B. Dizer que o N divide A menos B é a mesma coisa que dizer que o A menos B é um múltiplo de N. Tá? É isso que está escrito aqui. É a mesma coisa. Dizer isso é exatamente a mesma coisa. São coisas equivalentes. E dizer que o A menos B é um múltiplo de N significa dizer que o A menos B pertence ao conjunto dos múltiplos de N. Certo? E o conjunto dos múltiplos de N, nós já vimos, ele é um subgrupo dos inteiros gerado pelo N. Sempre pegando os inteiros com o grupo com a adição. Nunca os inteiros com a multiplicação. Então, essa relação aqui, você pode escrever ela assim, ó. A é congruente a B módulo N, se e somente se A menos B pertence ao conjunto formado pelos múltiplos de N, ou pertence ao subgrupo gerado por N. Tá? Se você quiser, você pode fazer essa leitura. Como nós já sabemos, essa é uma relação de equivalência, né, lá da teoria dos números, e essa é chamada de relação de congruência módulo N nos inteiros. Você tem, então, as classes de equivalência dessa relação. Essa relação ela tem N classes diferentes, a classe do 0, a classe do 1 e até a classe do N menos 1. Elas estão descritas aqui, a classe do 0, por exemplo, são os múltiplos de N.
A classe do 1 são os múltiplos de n mais 1. E a classe do n menos 1 são os múltiplos de n mais o n menos 1. Tá? Essas são as classes distintas. Fora essas classes, elas começam a se repetir. Então, por exemplo, a classe do n é igual à classe do 0. A classe do n mais 1 é igual à classe do 1. A classe do menos 1 é exatamente igual à classe do n menos 1. E assim por diante. Essas classes elas começam a se repetir. Você já deve ter visto isso lá em Teoria dos Números. Muito provavelmente você viu lá. E aí você tem o conjunto das classes de equivalência. O conjunto das classes de equivalência, então, a gente denota assim, né? Conjunto onde está definida a relação, quocientado pela relação. Isso aqui não tem nada a ver com divisão, isso aqui é só uma notação. E esse conjunto das classes, então, é formado pela classe do 0, classe do 1, até a classe do n menos 1. E como são n classes, a gente denota isso por Zn. Então, para cada n, você tem um conjunto quociente formado por n classes, e por isso, então, você denota por Zn. Tá? Bom, já que nós definimos uma relação de equivalência nos inteiros com a adição usando um subgrupo, lembrando que os subgrupos dos inteiros são todos dessa forma, né? Todos os subgrupos dos inteiros são gerados por alguém, nós já vimos isso nas aulas passadas. Então, nós temos essa definição aqui nós temos essa relação de equivalência definida nos inteiros. Fixado um subgrupo dos inteiros, nós podemos definir essa relação de equivalência aqui. A está relacionado com B, sem somente ser o A menos B pertence ao subgrupo gerado pelo N. Então, essa é uma relação que nós temos. Já que nós fizemos isso para os inteiros, vamos pensar da mesma forma para um grupo qualquer com uma notação aditiva. Então, vamos fixar um grupo com notação aditiva e vamos considerar nesse grupo um subgrupo qualquer. E vamos definir exatamente a relação que nós definimos acima. Ou seja, dois elementos estão relacionados, A está relacionado com B, sem somente ser o A menos B pertence ao H. O que nós fizemos aqui? Basicamente, nós tomamos a relação que nós definimos nos inteiros e adaptamos ela para um grupo aditivo qualquer. Foi só isso que nós fizemos. Em um grupo aditivo, você não sabe se o subgrupo é gerado por alguém, então nós pegamos um subgrupo qualquer. Esse grupo é qualquer, então você não tem muita informação sobre ele, tá? Mas você pode definir, então, essa relação. A está relacionado com B, sem somente ser o A menos B pertence ao H. Tá? E nós vamos mostrar agora que isso, de fato, é uma relação de equivalência. Primeiro, essa relação ela é reflexiva. Por que ela é reflexiva? Porque se você pega um elemento e subtrai ele dele mesmo, né? Ou seja, você pega o elemento e soma ele com o seu simétrico, isso vai dar zero. Como o H é subgrupo, o H tem que ter o elemento neutro do grupo. Ou seja, o zero tem que estar lá no seu subgrupo. Então, como isso daqui acontece, como A menos A é zero e zero está em H, então o A está relacionado com o A. Essa relação, portanto, ela é reflexiva. Vamos mostrar também que ela é simétrica. Para mostrar que ela é simétrica, o que significa ser simétrico? Se A está relacionado com B, então B está relacionado com A. É isso que nós vamos mostrar. Então, observe, ó, se o A está relacionado com B, nós temos então que A menos B pertence ao H. Se o A menos B pertence ao H, o seu simétrico também tem que estar no H. Obrigatoriamente, o simétrico tem que estar no H, porque o H é subgrupo. Tá? Mas quanto que dá o simétrico de A menos B? Uma coisa que o B menos A. Tá certo? Então, isso está em H. Se isso está em H, significa que o B está relacionado com A. Certo? Só lembrando aqui, né, que simétrico de A menos B é o simétrico desse, operado com o simétrico desse aqui. Por isso que aqui ficou B menos A. Aqui no grupo as coisas se invertem. Quando você calcula simétrico de uma soma ou de um produto, né? O que mais está faltando? Mostrar que ela é transitiva. Então é isso que nós vamos mostrar agora. O que significa dizer que ela é transitiva? Significa o seguinte:
Se o A está relacionado com B e o B está relacionado com C, então o A está relacionado com C. Tá? Então, o que significa o A estar relacionado com B? Significa A menos B pertence ao H. B está relacionado com C significa B menos C pertence a H. Ora, se esses dois elementos pertencem ao H, como o H é subgrupo, a soma dos dois também precisa estar em H. Só que a soma desses dois dá A menos C. Por quê? Porque esse menos B aqui, ele se cancela com esse B. O menos B daqui é o simétrico do B. Então, eles se cancelam e, portanto, você vai ter A menos C, pertencente ao H. Se o A menos C pertence ao H, isso significa que o A está relacionado com o C. E, portanto, isso é uma relação de equivalência definido num grupo aditivo usando um subgrupo qualquer. De fato, isso dá uma relação de equivalência, então. Para grupos multiplicativos, nós podemos também definir uma relação de equivalência e ela é muito parecida com a anterior. Então, vamos pegar um grupo multiplicativo, e dentro desse grupo vamos pegar de novo um subgrupo. Nós vamos mudar levemente a definição, só para as contas ficarem um pouquinho mais enxutas e um pouco mais bonitinhas mais para frente. Então, eu vou dizer o seguinte, dois elementos A e B estão relacionados, ou seja, A está relacionado com B. C e somente C, o inverso do A, que é o primeiro sujeito aqui, operado com o B, que é o segundo sujeito da relação, pertence ao H. É um pouco diferente do que estava lá. Um pouquinho diferente. Lá atrás, quando nós usamos grupo aditivo, lá era A menos B. Certo? Aqui eu mudei um pouquinho. Eu peguei primeiro o inverso de A e operei com o B. E pedi que isso estivesse em H. Então essa é a relação. A relação que eu chamei aqui de relação TIL. Ela provém daquela relação de congruência módulo M que nós acabamos de ver lá nos inteiros, né? Alguns slides atrás. Isso também é uma relação de equivalência, é isso que nós vamos mostrar agora. E a demonstração ela é muito parecida com o que nós fizemos antes, só que agora nós vamos usar a notação multiplicativa. Eu vou fazer a demonstração de novo para a gente se adaptar um pouco com as contas. Então ela é reflexiva, e ela é reflexiva por quê? Porque o A está relacionado com o A. Tá, mas por que o A está relacionado com o A? Porque se você pega o inverso de A e opera com o A, isso dá o elemento neutro do grupo. Mas o elemento neutro do grupo está em qualquer subgrupo, então ele está no H. Então, observe que esse produto aqui, o inverso de A operado com A, está em H. Consequentemente, o A está relacionado com o A. Vamos mostrar agora que vale também a simétrica, a relação simétrica. Lembrando, o que significa a relação ser simétrica? Significa o seguinte, se o A está relacionado com o B, nós temos que mostrar que o B está relacionado com o A. Tá? Então, observa, se o A está relacionado com o B, significa que o inverso do primeiro, que é o inverso de A, operado com o B, elemento, precisa estar no H. Agora, se esse elemento está em H, isso implica que o seu inverso também está em H. O H é subgrupo. Se você tem um elemento lá, seu inverso tem que estar lá dentro. Só que qual é o inverso do produto? O inverso do produto é o inverso do B, que é o segundo elemento, operado com o inverso do primeiro elemento, que é o A na menos 1. Isso tem que estar em H. Aqui eu só fiz a conta. Essa implicação daqui para cá, ela vem lá das propriedades elementares dos grupos, né? O inverso de x vezes y é y na menos 1 operado com x a menos 1. O inverso de y operado com o inverso de x. O inverso ele troca a ordem do produto. Lembrando disso. Nós também vimos lá que o inverso do inverso de A é o próprio A. Então, essa expressão aqui, dizer que B na menos 1 operado com A na menos 1, A menos 1 estar em H, significa que B na menos 1 operado com A está no H. Ora, mas se esse produto está no H, significa então que o B está relacionado com A. Pela própria definição da relação que nós acabamos de definir. Essa operação ela também é transitiva. O que nós temos que mostrar?
Se o A está relacionado com B e o B está relacionado com C, então o A está relacionado com o C. É isso que nós temos que mostrar. Então vamos lá, vamos supor que o A está relacionado com B e o B com C. A está relacionado com B significa inverso de A operado com B está em H. E B está relacionado com C significa o inverso do primeiro, operado com o segundo, que é C, está em H. Então nós temos esses dois elementos estando em H. Olha, se você tem esses dois elementos em H, e o H é subgrupo, então não tem jeito. O produto dos dois também está em H. Mas qual é o produto? Desses dois elementos? Ó, os dois elementos são A na menos 1 operado com B e B na menos 1 operado com C. Isso dá A na menos 1 operado com C, porque esse B desaparece com o seu inverso. Então nós vamos ter aqui que o A na menos 1 operado com C está em H. Ora, se esse produto está em H, significa que o A está relacionado com o C. E, portanto, a nossa relação ela é, de fato, uma relação transitiva, ela é simétrica e ela é reflexiva. Portanto, ela é uma relação de equivalência. Se você tem uma relação de equivalência no grupo G, você pode fixar um elemento, e você pode calcular a sua classe de equivalência. Isso você pode fazer para qualquer elemento. Lá, quando nós definimos aquela relação de congruência nos inteiros, nós também calculamos as classes de equivalência. Isso foi feito lá em teoria dos números. O professor de teoria dos números deve ter feito isso para você. E aí ele mostrou que lá, com aquela relação de equivalência, para cada n, existiam n classes de equivalência. Então, se você pega o n igual a 2, você tem duas classes de equivalência. Se você pega o n igual a 3, você tem três classes de equivalência distintas. E assim por diante. Então, as classes de equivalência nós podemos calcular aqui também. Então, vamos fixar um elemento A no G e vamos ver como é que é a classe de equivalência dele. Esse que é o objetivo desse slide. Então, observe. Quem está na classe do A? Na classe do A estão todos aqueles elementos P's que estão relacionados com o A. A relação ela é simétrica. Então, em vez de dizer, em vez de A estar relacionado com B, poderíamos dizer que B está relacionado com o A. Já que ela é simétrica, a ordem ali ela não importa. Eu decidi manter a nossa definição. Então, a classe do A é o conjunto de todos os elementos de G, todos os elementos B pertencem a G, ao que A está relacionado com B. O que significa essa relação aqui? O que significa A estar relacionado com B? Significa o inverso de A operado com B pertence ao H. Ora, se A na menos 1 operado com B está em H, significa que A na menos 1 operado com B é igual a algum elementozinho Hzinho de H. Então, isso daqui acontece. Justamente porque o A menos 1 operado com B está em H. Então, isso daqui é uma equação válida. E aí, olha só, eu posso operar A dos dois lados da equação, do lado esquerdo. Então, aqui eu vou operar com A, aqui eu também vou operar com A, e eu vou ter o seguinte conjunto. Os Bzinhos de G, ao que B é A operado com H para algum H. Então, vamos ver. Quem está na classe do A? Todos aqueles elementos que são da forma A vezes Hzinho, onde o Hzinho está em H. Esses elementos estão na classe do A. E observa, ó, o A está multiplicado do lado esquerdo do Hzinho. Isso é uma coisa importante de a gente observar. Tá? Então, essa é a classe do A. Moral da história, a classe do A são os elementos da forma A vezes um Hzinho com Hzinho em H. Então, esses elementos aqui. Isso é a classe do A. Mas isso aqui, já que nós estamos fixando o A e nós estamos fazendo o Hzinho percorrer todo o H, pode calcular todos os produtos possíveis aqui. Tá? Então, nós vamos criar uma notação para isso. Isso nós vamos chamar de A vezes H, ou AH. Essa classe de equivalência ela é chamada de
classe lateral à esquerda de A determinada por H. Então, por que ela é uma classe lateral? Bom, classe lateral porque o A aparece em uma das laterais do H. Qual lateral ela aparece? Lateral esquerda ou lateral direita? Lateral esquerda do H. Isso que ela chama classe lateral à esquerda. Determinada por H. Por que determinada por H? Claro, se você muda o H, você muda a relação de equivalência. Então, essa relação ela está intimamente relacionada ao H. E é por isso que ela chama-se, por isso que ela se chama, o sobrenome dela, né? É determinada por A. Então, essa classe, a classe do A, por aquela relação de equivalência, aquela relação TIO, ela é chamada de classe lateral à esquerda de A, determinada por H. Certo? Justamente porque na classe do A só tem elementos dessa forma, né? A operado com Hzinho, onde Hzinho é qualquer elemento de H. Então aqui é como se fosse assim, como é que eu posso dizer? Vou falar entre aspas aqui, intuitivamente, o que está escrito ali. Ali está escrito o seguinte, quem está na classe do A? Os múltiplos entre aspas, os múltiplos de A via elementos de H. Então você pega o elemento A, põe ele aqui na esquerda, para você seguir à direita, mas enfim, você põe ele aqui e você vai multiplicando por todos os elementos de H. Todos os elementos de H. Fixa o A, multiplica por todos os elementos de H. Coleciona todos esses elementos. Coleciona todos. Se você colecionar todos, você tem a classe do A. Classe lateral à esquerda de A, determinada por H. É um nome muito comprido. Então, nós em geral vamos falar só classe lateral à esquerda. Certo? Aqui é uma observação bastante importante. Isso é uma propriedade das classes, das relações de equivalência. E o que diz essa propriedade? Ela fala o seguinte, ó, duas classes laterais são iguais, duas classes laterais à esquerda são iguais, se e somente se os representantes, no caso aqui o A e o B, eles estão relacionados. Então, a classe lateral à esquerda do A é igual à classe lateral à esquerda do B, se e somente se o A está relacionado com o B. Dizer que o A está relacionado com o B é a mesma coisa que dizer que A na menos 1 operado com B pertence a H. Pela definição da relação TIO. Bom? Agora, vamos considerar de novo um grupo multiplicativo e vamos considerar de novo um subgrupo desse grupo. Nós poderíamos ter definido a relação de equivalência, ou poderíamos ter definido a relação de uma maneira um pouco diferente. Vamos ver como é que nós definimos. Nós definimos a relação assim. A está relacionado com B, se e somente se o inverso de A operado com o B está em H. Nós definimos assim. Nós não precisaríamos ter definido assim. Nós poderíamos ter feito assim. A está relacionado com o B, se o A operado com o inverso de B pertence ao H. A relação TIO era inverso de A operado com B. A relação 2 TIO diz o seguinte, A operado com o inverso de B. Olha a lateralidade das coisas. Na definição TIO, o inverso que aparecia ele era o inverso do elemento à esquerda do TIO. Aqui está o TIO, tá vendo? Olha o símbolo de TIO aqui. O A está à esquerda do TIO. O B está à direita do TIO. E nós definimos o inverso do elemento à esquerda operado com o elemento à direita. Agora nós invertemos isso. Nós fixamos o elemento A, o elemento da esquerda, ele está fixo. E nós multiplicamos pelo inverso do elemento à direita, que é o B. E nós pedimos que esse produto tinha que estar em H. Isso também é uma relação de equivalência. E você vai mostrar isso. Se você entendeu bem a demonstração que nós fizemos, de reflexiva, simétrica e transitiva da relação anterior, você não precisa fazer esse exercício. Eu, se fosse você, faria, para você começar a ter cacuete
com as operações de um grupo, com a operação de um grupo. Então eu não vou mostrar isso, porque a demonstração ela é análoga, praticamente a mesma, né, do que nós fizemos antes. Então por isso que eu vou deixar como exercício para vocês. Agora, vamos calcular quem é a classe de equivalência de um elemento usando essa relação. Porque essa relação, aparentemente, elas não são iguais. Né? Uma hora você está pegando o A, invertendo ele e multiplicando pelo B, na operação til. Na operação 2til, nós fixamos o A e operamos com o inverso de B. Ou seja, fixamos o elemento da esquerda e operamos com o inverso do elemento à direita. Então, essas duas operações, elas são diferentes. Não é a mesma coisa. Se o seu grupo for abeliano, aí a coisa muda um pouco de figura. E as duas relações podem ser iguais, mas não necessariamente. Tá? Então, nada garante que as duas relações são iguais. A princípio, elas são completamente distintas. Então, vamos calcular agora, vamos determinar quem é a classe do A por essa nova relação. Então, lembrando, a classe do A, quem está na classe do A? São todos os Bzinhos que estão relacionados com o A. Então, são todos os Bs que estão relacionados com A. O que significa B estar relacionado com o A nessa nossa nova relação de equivalência? Significa dizer que o B, operado com o inverso de A, isso está em H. Dizer que esse produto está em H significa dizer que esse produto é um certo elemento Hzinho que está em H. Um Hzinho que está em H. Ora, mas então eu posso multiplicar essa equação aqui do lado direito por A e aqui do lado direito por A também. Então, quem está na classe do A? Todos os elementos de G, Bzinhos em G, tais que B é igual a Hzinho vezes o A. Tá? Onde o H ele vai percorrendo o H. Então, só tem a classe do A, só tem elementos da forma H vezes A. Antes, a classe do A era A vezes H. Agora é H vezes A. Então, por isso que nós usamos essa notação aqui. Em vez de nós escrevermos A vezes Hzão, nós vamos escrever agora, para a classe do A, Hzão vezes Hzinho. Isso aqui é só uma notação, tá? Isso aqui é uma notação. Você poderia escolher outra notação. Eu gosto dessa daqui, porque ela é muito intuitiva. O que para você significa H vezes A? Significa que você está pegando os elementos de H e multiplicando pelo A. Pegando todos os elementos de H e multiplicando por Azinho. Então dá isso daqui. É uma boa definição. É uma boa definição de A vezes H. Bom, se lá, nós, na relação anterior, nós chamamos de classe lateral à esquerda, determinada por A, porque lá o A aparecia do lado esquerdo do H, né? Aqui nós vamos chamar de classe lateral à direita de A, determinada por H. Lá era a esquerda, aqui é a direita. Só mudamos. Mantivemos a lateralidade, né? Mantivemos a coerência com a lateralidade. De novo, como essa operação 2til ela é uma relação de equivalência, então você tem o seguinte: duas classes são iguais, sem somente ser os seus elementos, eles estão relacionados. Tá? Aqui tá errado isso daqui. Tá? Significa A estar relacionado com B. A operação 2til significa que o A, operado com o inverso de B, aqui está em H. Isso aqui foi um Ctrl+C, Ctrl+V e não foi corrigido. Bom, mas significa que duas classes são iguais se os elementos estão relacionados. É basicamente isso. Isso vem lá do fato dessa relação aqui ser de equivalência. E aí nós temos dois conjuntos quocientes. Nós temos o conjunto quociente da primeira relação, que são as classes laterais à esquerda. E nós temos o segundo conjunto quociente, que são as classes laterais à direita dos elementos de G. Então, nós temos dois conjuntos quocientes aqui. E aí a pergunta é qual é a relação entre esses dois conjuntos quocientes. O que esses dois conjuntos quocientes
eles têm em comum? E o que eles têm em comum é que eles têm a mesma cardinalidade. Existe uma bijeção entre esses dois conjuntos quocientes. Esse conjunto de classe e esse conjunto de classe aqui, classes laterais à esquerda, classes laterais à direita, eles estão em bijeção. Dada por qual função? Ó, aqui só tem classe lateral à esquerda. Classe lateral à esquerda. Nesse primeiro conjunto aqui, classe lateral à esquerda. Nesse daqui só tem classe lateral direita. Então, a tendência é você dizer o seguinte, olha, eu vou mandar a classe lateral à esquerda do A na classe lateral à direita do A. Isso é o que diz a sua intuição. Isso, a princípio, daria uma função bijetora. Quase isso, quase isso. Nós vamos definir assim, a classe lateral à esquerda do A vai ser mandada na classe lateral à esquerda, a classe lateral à direita, do inverso de A. E nós vamos mostrar que isso sim é uma bijeção. Então vamos lá. Primeiro, nós temos que mostrar que essa função ela está bem definida e ela é injetora. Nós vamos fazer isso usando C e somente C. Como aqui são classes e aqui são classes, você tem que mostrar que a operação está bem definida, que a função está bem definida. Então vamos lá. O que significa a classe do A ser igual a classe lateral à esquerda do A ser igual à classe lateral à esquerda do B? Significa que o A e o B estão relacionados via a relação til. Então o A está relacionado com o B via a relação til. Essa é a definição. Dizer que o A está relacionado, quer dizer, isso daqui vem do fato da relação ser de equivalência, né? Duas classes são iguais se os elementos estão relacionados. A está relacionado com B pela relação til, significa o inverso de A, que é o primeiro elemento, operado com o B, que é o segundo elemento, isso está em H. Significa isso. Mas se o inverso de A operado com B está no H, então isso acontece se e somente se o seu inverso também está no H. Mas quem é o inverso do produto? O inverso do produto é B na menos 1, operado com A na menos 1, A menos 1. Isso daqui significa dizer o seguinte, que esses dois elementos aqui, eles estão relacionados pela relação 2 til. Como que é a relação 2 til mesmo? Você fixa o primeiro elemento e multiplica pelo inverso do segundo elemento. Isso tem que estar em H. Olha, então isso aqui é a mesma coisa. São coisas equivalentes. Quando que dois elementos estão relacionados? C e somente C, as suas classes laterais foram iguais. Como nós estamos usando a relação 2 til aqui, então as classes laterais que vão ser iguais são as classes laterais à esquerda. Bom, essas equivalências aqui, elas mostram que a função está bem definida e ela é injetora. Ó, nós pegamos dois elementos iguais no domínio, e mostramos que as imagens são iguais. Porque isso aqui é a imagem, né? Isso aqui é a imagem dessa classe e esse outro elemento aqui do lado direito é a imagem dessa outra classe aqui. Então, daqui para cá, significa que a função está bem definida. De baixo para cima, a implicação de baixo para cima, significa que a função é injetora. Nós pegamos imagens iguais e mostramos que as pré-imagens também são iguais. Tá? Então, nós mostramos que essa função ela está bem definida. De cima para baixo, nós mostramos que ela está bem definida. De baixo para cima, significa que ela é injetora. Bom? Então, ela já é injetora e está bem definida. Se você pega uma classe lateral à direita, qualquer, sei lá, a classe lateral à direita do B, se você aplicar a psi na classe do B a menos 1, classe lateral à esquerda do B a menos 1, isso vai parar na classe lateral à direita. Então, essa função ela também é sobrejetora.
Como ela é bijetora, como ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora, e, portanto, esses dois conjuntos têm a mesma cardinalidade. Se um dos conjuntos é infinito, o outro também é. Tá? Se um dos conjuntos é finito, o outro também vai ser finito, e o número de elementos desses dois conjuntos quocientes vai ser rigorosamente igual. Certo? Bom, era isso que eu tinha para falar nessa primeira parte da aula, deu em torno de 35 minutos, como eu havia previsto. Na sequência, nós vamos ver, então, de fato, o teorema de Lagrange, e vamos ver o que ele diz, e vamos ver a sua demonstração. E para isso, nós vamos usar fortemente essas duas relações de equivalência que nós acabamos de definir, e vamos usar fortemente essa última objeção que está aí exposta no slide de vocês, a função psi aqui. Usar fortemente esse fato. Bom, então, até o próximo vídeo.